Lucas capítulo 7. Ora, quando ele acabou todos os seus discursos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, que era querido para ele, estava doente, prestes a morrer. E quando ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciões dos judeus, suplicando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, suplicavam-lhe com instância, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isso, porque ele ama a nossa nação e nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e quando já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem eu considerei-me digno de ir a ti, mas dize uma palavra e o meu servo será curado, porque eu também sou homem sobre autoridade e tenho soldados sobre mim, e eu digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e o meu servo faz isto, e ele o faz. Quando Jesus ouviu estas coisas, maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos, eu não encontrei tão grande fé, não em Israel. E retornando para casa, os que haviam sido enviados encontraram são o servo que estivera enfermo. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E ele disse: Jovem, digo-te, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar, e ele o entregou à sua mãe. E a todos sobreveio o temor, e eles glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. E este rumor sobre ele se espalhou por toda a Judéia e por toda a região ao redor. E os discípulos de João relataram-lhe todas estas coisas. E João, chamando a si 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aqueles que deveria vir, ou devemos aguardar por outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos, dizendo: És tu aquele que deveria vir, ou devemos aguardar por outro? E na mesma hora ele curou a muitos de suas enfermidades e males e espíritos malignos, e a muitos que eram cegos ele deu a visão. Então Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho. E abençoado é aquele que não se ofender em mim. E quando os mensageiros de João partiram, ele começou a falar à multidão acerca de João. O que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas delicadas? Eis que aqueles que vestem roupas esplêndidas e vivem em delícias estão nos tribunais reais. Mas o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não têm sido batizados por ele. E disse o Senhor:
A quem, pois, eu compararei os homens dessa geração e a quem eles são semelhantes? Eles são semelhantes às crianças que, assentadas nas praças, chamam umas às outras e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos murmurações e não lamentastes. Porque veio João, o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: ele tem um demônio. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um homem comilão e beberrão de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento. E ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés, e enxugava-lhes com seus cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-os com o unguento. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isto, falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, eu tenho algo a dizer-te. E ele disse: mestre, diga. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: tu julgaste corretamente. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta derramou lágrimas sobre os meus pés e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Tu não me beijaste, mas esta mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher com unguento ungiu os meus pés. Por isso, eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas quem a pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que também perdoa pecados? E ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Capítulo 8. E aconteceu que depois disso, ele foi em todas as cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. E certas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, a esposa de Cusa, mordomo de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. E tendo-se ajuntado uma grande multidão e vindo até ele de todas as cidades, ele falou por parábola. Um semeador saiu a semear a sua semente, e enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a devoraram. E outra parte caiu sobre a pedra, e tendo brotado, murchou, porque não havia umidade. E outra caiu entre espinhos, crescendo com ela os espinhos sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e crescendo, produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos perguntaram-no, dizendo: o que poderia ser esta parábola? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas,
para que vendo eles não possam enxergar e ouvindo eles não possam compreender. Ora, a parábola é essa: a semente é a palavra de Deus, e os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra de seus corações, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. E aqueles sobre pedra são os que, ouvindo, recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz, os quais creem por algum tempo e no tempo da tentação se dispersam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo adiante, são sufocados pelos cuidados e riquezas e deleites desta vida, e não dão fruto com perfeição. Mas a da boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra de coração sincero e bom, guardam-na e produzem fruto com perseverança. Nenhum homem, acendendo uma candeia, a cobre com um pano e a põe debaixo da cama, mas a coloca no castiçal para que os outros vejam a luz, porque não há nada em secreto que não seja manifesto, nem alguma coisa oculta que não se tornará conhecida e venha à luz. Vede, pois, como ouvis, porque aquele que tem, a ele será dado, e aquele que não tem, até o que parece ter, lhe será tomado. Então foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe contado por alguns que disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ora, aconteceu em um certo dia que ele entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: vamos para o outro lado do lago. E eles partiram. Mas, enquanto navegavam, ele adormeceu e desceu uma tempestade de vento sobre o lago. E enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o acordaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e eles cessaram e houve calmaria. E ele disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: que tipo de homem é esse, que ordena até os ventos e a água, e eles lhe obedecem? E eles chegaram à terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando ele desembarcou, saiu-lhe ao encontro fora da cidade um certo homem que tinha demônios há muito tempo, e não usava roupas, nem habitava em alguma casa, mas nos sepulcros. Mas, vendo a Jesus, gritando, caiu diante dele e disse em voz alta: o que tenho eu para fazer contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu suplico-te que não me atormentes, porque ele tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, porque frequentemente se apoderara dele e guardavam-no preso com correntes e cadeias, e quebrando os grilhões, era impelido pelo demônio para os desertos. E Jesus respondendo disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. E pediram-lhe para que não os mandasse para o abismo. E havia ali uma manada de muitos porcos pastando no monte, e pediram-lhe que lhes permitisse entrar neles, e ele lhes permitiu. Então os demônios, saindo do homem, entraram nos porcos, e a manada correu violentamente a um lugar íngreme para o lago, e se afogaram. E aqueles que os alimentavam, vendo o que havia acontecido, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então eles saíram para ver o que tinha acontecido e vieram a Jesus e encontraram o homem de quem havia saído os demônios, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e eles ficaram com medo.
E também os que tinham visto aquilo contaram-lhes como o possuído por demônios havia sido curado. Então toda a multidão da terra ao redor dos gadarenos pediu-lhe para que se afastasse deles, porque estavam tomados por grande temor, e entrando ele no barco, retornou. E o homem de quem haviam saído os demônios lhe pedia para que pudesse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: retorna para tua própria casa e mostra quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi pelo seu caminho, publicando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E aconteceu que, ao retornar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era um governante da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, pedia-lhe que fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à morte. Mas enquanto ele ia, as multidões o apertavam, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara todos os sustentos com médicos, e não pôde ser curada por ninguém, chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste, e imediatamente estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem me tocou? Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele disseram: Mestre, a multidão te aperta e te pressiona, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque eu percebi que saiu virtude de mim. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela veio tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa por que ele havia tocado e como ela fora curada imediatamente. E ele lhe disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé te sarou, vai em paz. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da casa do governante da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta. Não incomodes o mestre. Mas Jesus, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e serás salva. E ele, entrando na casa, não permitiu que nenhum homem entrasse, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E eles riam dele para o desprezarem, sabendo que ela estava morta. E ele, pondo-os todos fora, tomando-o pela mão, clamou, dizendo: menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente, e ele ordenou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram admirados, mas ele ordenou-lhes que a nenhum homem contasse o que havia acontecido. Capítulo 9. Então ele, chamando os seus 12 discípulos, lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios para curarem doenças. E ele enviou-os para pregar o reino de Deus e para curar os doentes. E disse-lhes: nada leveis convosco para a vossa jornada, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, nela permanecei e dali partireis. E onde quer que não vos receberem, saindo daquela cidade, sacudi a poeira de vossos pés como testemunho contra ela. E eles, partindo, foram pelas aldeias, pregando o evangelho e curando em todos os lugares. Ora, o tetrarca Herodes ouviu tudo o que estava sendo feito por ele e ficou perplexo, porque alguns diziam que João ressuscitara dentre os mortos, e alguns
que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: A João decapitei, mas quem é este do qual eu ouço dizer tais coisas? E ele desejava vê-lo. E quando os apóstolos retornaram, contaram-lhe tudo o que eles haviam feito, e tomando-os, retirou-se à parte para um lugar deserto, pertencente a uma cidade chamada Betsaida. E as pessoas, sabendo isto, seguiram-no, e ele as recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e curava os que necessitavam de cura. E quando o dia começou a declinar, vindo os 12, disseram-lhe: Despede a multidão para que, indo às aldeias e nas regiões ao redor, se hospedem e consigam mantimentos, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele disse-lhes: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Nós não temos senão 5 pães e 2 peixes, exceto se nós formos comprar comida para todo este povo, porque eles eram cerca de 5.000 homens. E ele disse aos seus discípulos: Fazei-os assentar em grupos de 50. E assim eles fizeram, fazendo-os assentar a todos. Então ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, ele abençoou-os e partiu-os, e os deu aos seus discípulos para os colocarem diante da multidão. E todos comeram e se fartaram, e foram tomados 12 cestos de pedaços que sobraram. E aconteceu que, enquanto ele orava a sós, estavam com ele os discípulos, e ele lhes perguntou, dizendo: Quem dizem as pessoas que eu sou? E respondendo eles disseram: João, o Batista, mas alguns dizem Elias, e outros dizem que um dos antigos profetas que está ressuscitado novamente. E ele disse-lhes: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. E advertindo-os com rigor, ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem estas coisas, dizendo: O Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciões e pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e ser morto e ser ressuscitado ao 3º dia. E dizia a todos eles: Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvá-la-á. Pois que vantagens tem ao homem em ganhar o mundo inteiro, se ele se perde ou se destrói a si mesmo? Porquanto qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando ele vier em sua própria glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Mas, em verdade eu vos digo, há alguns dos que estão aqui que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois destes dizeres, ele tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E enquanto ele orava, foi alterada a aparência da sua face, e a sua veste ficava branca e resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Mas Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando eles acordaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias, não sabendo o que dizia. Enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem que os cobriu, e eles se atemorizaram ao entrarem na nuvem. E saiu da nuvem uma voz que dizia:
Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E quando a voz passou, Jesus foi achado só, e eles guardaram silêncio, e naqueles dias não contaram a nenhum homem daquelas coisas que tinham visto. E aconteceu que no dia seguinte, descendo eles do monte, veio ao encontro dele uma grande multidão, e eis que um homem da multidão gritou, dizendo: Mestre, eu te suplico que olhes para meu filho, porque ele é o meu único filho. Eis que um espírito toma, e ele de repente grita, e ele toma-o até ele espumar novamente, e com dificuldade o abandona ferindo-o. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo e vos suportarei? Traze-me aqui o teu filho. E quando ele se aproximava, o demônio o derrubou e o agitou. E Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou novamente ao seu pai. E todos se maravilhavam da grandeza do poder de Deus. Mas enquanto todos maravilhavam-se de todas as coisas que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Deixai essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam esta palavra, e foi-lhes encoberto, para que não o percebessem, e eles temiam interrogá-lo a esse respeito. Então suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. E Jesus, percebendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, colocou-a ao seu lado e disse-lhes: Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele entre vós todos for o menor, este será o maior. E respondendo João disse: Mestre, nós vimos alguém expulsando demônios em teu nome e proibimos-lo, porque ele não segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, tendo chegado o tempo para a sua ascensão, ele fixou sua face para ir a Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente, e eles foram e entraram em uma aldeia dos samaritanos, para lhe fazer os preparativos. E eles não o receberam, porque o seu rosto estava voltado para Jerusalém. E quando os seus discípulos, Tiago e João, viram isso, eles disseram: Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para os consumir, assim como fez Elias? Mas voltando-se, repreendeu-os e disse: Não sabeis que tipo de espírito sois vós, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E eles foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, um certo homem lhe disse: Senhor, eu desejo te seguir para onde quer que tu fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm covas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E ele disse a outro: Segue-me. Mas ele disse: Senhor, permita-me ir primeiro enterrar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. E outro também disse: Senhor, eu desejo te seguir, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus.